E boa noite a todos, como a gente já comentou, hoje a gente vai trabalhar um capítulo do livro Cultura e Imperialismo, do Eduardo Said, e a gente já apresentou Eduardo Said na anterior, sem ser a anterior discussão nossa, a Marta apresentou ele muito bem, deu vários detalhes da vida dele, e hoje eu pensei, né, em pensar como, apresentando o Eduardo Said, pensar que ele não é um autor só que vai falar de Oriente, mas é um autor que está também está preocupado muito com a política imperialista e a crítica a essa política imperialista. Tanto que ele é um dos autores mais mencionados fora do orientalismo, né, para pensar em estudos decoloniais. E hoje, especificamente, houve uma fofoca que eu caí de que o Noam Chomsky tinha morrido. Então, eu não sei se vocês viram, eu falei, meu Deus, ele morreu. Ele morreu. Tudo bem que ele tem, né, na verdade, ele está vivo, ele tem 95 anos. E eu, na mesma hora, lembrei do Eduardo Said, já morreu já faz um tempo, né, ele morreu em 2003. Mas para a gente pensar o quão a gente está carente, né, de autores que colocam a cara a tapa, vamos dizer assim. Quantos autores a gente pode, hoje em dia, mencionar que são autores que estão comprometidos com a crítica ao imperialismo, autores recentes, eu quero dizer. Tem alguns ainda que estão vivos, mas como realmente tanto o Noam Chomsky e o Eduardo Said, que não são de história, não são necessariamente de ciências sociais, eles são da área de letras, e como eles conseguem fazer uma reflexão tão profunda sobre as nossas sociedades, a ponto da gente, literalmente, assim, dever a eles, né, vamos falar essa racionalidade, por assim dizer, mas essa contribuição, como a gente fica órfão quando essas figuras morrem, porque cada vez que eles são ainda, o Noam Chomsky ainda dá para ele fazer, ele está morando em São Paulo, a esposa dele é brasileira, quando o Noam Chomsky ainda faz comentários sobre a sociedade, a gente parar a pensar assim, nossa, parece que essa reflexão estava aí o tempo todo, mas precisava de alguém com esse peso para falar. Então, o Eduardo Said, nesse livro no capítulo que a gente vai ler hoje, Cultura e Imperialismo, exatamente ele faz uma discussão que vai além do estereótipo que a gente tem do Eduardo Said. O Eduardo Said pensado como aquele autor que vai pensar e criticar a visão construída do Oriente, e ele vai falar, olha, a gente também tem construções de identidades e críticas a nacionalismos não ocidentais. E expandindo o seu escopo, né, saindo desse Oriente para pensar, sobretudo no Sul global. Então, o Eduardo Said, palestino, né, palestino radicado nos Estados Unidos, o Noam Chomsky, que é judeu, mas é norte-americano, duas figuras que, a princípio, estão em lados opostos, quando a gente pensa nas questões, hoje em dia, correntes sobre o mundo árabe islâmico, que é basicamente Palestina, mas que, na verdade, se unem. E são muito corajosas em denunciar todo esse esquema, né? Toda essa estrutura política que a gente está submetida e que muitas vezes a gente naturaliza. Então, essa fica só a gente comentar assim, quase perdemos Noam Chomsky, mas já perdemos Eduardo Said, mas Eduardo Said mesmo não estando entre nós, ele ainda é muito importante, reverbera muito. E quem é que vai substituir essa galera? Ou vai atualizar essa galera? Porque, vamos dizer, Eduardo Said morreu há 20 anos. Quem é que vem para não substituir, mas dar continuidade a esse trabalho de crítica? A gente está, vamos dizer assim, a gente está precisando, né, de pessoas assim tão talentosas quanto eles, mas, por um outro lado, eu penso que a nossa não só no Brasil, mas a nossa estrutura acadêmica mundial está construindo réplicas, copiadores, se posso dizer assim, mas pessoas que replicam mesmo as pesquisas, as mesmas questões, participam de grupos de pesquisa que continuam perpetuando ideias já comentadas, e não que não existam pessoas assim que realmente sejam desbravadoras ou que tenham algo diferente para oferecer, mas
normalmente o que a gente tem visto na academia é mais do mesmo. E até que ponto a gente não está estrangulando a academia por não ou financiar, ou abrir portas, ou o próprio sistema da academia, que hoje em dia as teses são feitas em 4 anos, no passado eram feitas em 20 anos. Como é que essa pesquisa, que é muito mais produtivista e acaba tendendo a mais repetições do que a inovações? Então, será que é possível, né, surgirem novos Eduardo Saids ou novos Noam Chomsky nesse meio acadêmico? Então, assim, a Marta já tinha apresentado o Eduardo Said, mas hoje eu queria pensar nessa reflexão, como o Eduardo Said realmente, ele é importantíssimo para a gente pensar o Oriente, mas ele vai para além desse Oriente, e como a gente está, hoje em dia, precisando, né, desses nomes, ou dessas figuras acadêmicas, para continuar renovando o pensamento e produzindo um divisor de água, por exemplo, ou como a professora Cida Mota, incontornáveis, autores incontornáveis. Mas é isso. Então eu deixo agora a palavra para a Marta, para ela apresentar o capítulo e a gente fazer a nossa discussão. Boa noite a todos e todas. Agregando um pouco do que a Célia disse, realmente o mundo do pensar, ele acaba se replicando. Não que ele esteja ficando pobre, ele é muito rico. Né? Eduardo Said, ele faz muita falta no nosso pensamento. O Bauman também faz muita falta. Às vezes eu fico imaginando, com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, como Eduardo Said ele ia agregar, né, no nosso pensamento o que ele ainda tinha para produzir. Ele estaria com 80, acho que quase 90 anos agora. O Chomsky, até ano passado, ainda dava palestras, ainda dava aulas. Ele teve um AVC em junho de 2023. Outros pensadores também. E eu fico imaginando, por exemplo, o Hassan Kanafani, que morreu nos anos 70, ainda muito jovem. Fanon também, que morreu de leucemia, muito jovem. Então, existe uma gama de pessoas que hoje já estariam beirando seus 90 anos, mas que ao longo dos anos, eles morreram. Kanafani, Hassan Kanafani, Fanon, morreram com menos de 30 anos, de 40 anos, morreram entre 35 e 40 anos. Então, da idade deles, assim, nessa faixa de 30 anos até os 70, 80 anos, os Said também, o que eles teriam produzido, o que eles teriam agregado ao nosso pensamento. E um outro ponto é que esse pensamento acadêmico, ele precisa ultrapassar os muros da academia. Hoje em dia, nós estamos pobres. A nossa sociedade, ela está extremamente pobre, porque as pessoas elas têm um acesso muito fácil a informações, né? A notícias fantasiosas, mentirosas. Só um instante que eu vou abrir aqui a porta. Oi, sou eu. Estou aqui na aula. Vou fechar essa dentro. Não sou eu. Desculpa, gente. Onde é que eu estava mesmo? Sim. Então, esse pensamento, ele não está ultrapassando a academia, ele está preso. Então, a gente vê muita informação falsa, muita informação, por exemplo, a morte do Chomsky. Eu ainda não sei, ainda vou procurar notícias, como foi que isso surgiu, né? Isso foi intencional? Desconfio, a gente sempre desconfia. Então, esse pensamento, o pensamento da sociedade é pobre, sabe?
as pessoas não têm a curiosidade, não procuram, né, saber o que de fato aconteceu, não procuram entender, observar o que acontece ao seu redor e buscar explicações para isso. A ciência está sendo colocada de lado, ela ainda continua sendo colocada de lado, apesar de nas eleições, por pouco, né, um lado da história venceu, né? E o outro não foi colocado de lado. Esse outro lado, que pertence às trevas, ele ainda está agindo, ainda está funcionando. As notícias mentirosas, a negação da ciência o tempo todo, né? Se você fala, se você mostra os fatos, esses fatos são negados o tempo todo. E você não consegue, né, trazer o discurso acadêmico para a sociedade. Então, esses pensadores, eles, com o tempo, filósofos, linguistas, escritores, historiadores, com o tempo, eles vão se apagando. E é renovado, isso não deixa de acontecer, está sempre sendo renovado, mas a gente está ficando preso dentro de um castelo, sabe? E tem as muralhas, e não conseguimos transpor essas muralhas com o nosso conhecimento, com o que nós temos a oferecer. Então, uma coisa que a gente tem que discutir muito na academia é alcançar o outro com o nosso discurso. Não um discurso que a Célia entenda, que eu entenda, mas a gente tem que falar para o outro, para que o outro entenda de uma forma realmente simples, mas que isso atinja a pessoa, que traga a pessoa para o mundo do conhecimento, para o mundo em que a ciência tem voz, porque a ciência está perdendo a voz. Apesar de sermos muitos, estamos perdendo a voz para um grupo que tem aumentado a cada dia, apesar de termos vencido as eleições, de termos votado em um candidato, né, que negava todas as pautas do outro, mas estamos perdendo cada vez mais espaço. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas temos que lutar contra essa corrente. Não podemos deixar que esses grupos de extrema-direita avancem. Né? Então, vamos começar com o Said, né? Que esse é um capítulo em que ele aborda o homem pós-colonial. Né? E esse homem pós-colonial, ele cria meios de resistência. Né? Esses meios de resistência estão na literatura, e essa transformação da literatura com o passar das décadas, né? Com o desenvolvimento de novos pensamentos, de novos escritores, e através da literatura e da cultura. E ele, logo no início desse texto, ele vai abordando os dois tipos de resistência, né? O que ele chama de resistência primária, que seria uma luta contra a intromissão externa. E depois dessa luta contra a intromissão externa, viria um período de uma resistência secundária, quer dizer, uma resistência ideológica, que seria a reconstrução dessa comunidade, né, que foi destruída durante o período colonial, né, o período da colonização. E aí, o que acontece? É o período da recuperação, da reconstrução, e esse período de reconstrução, ele vai recorrer aos elementos do passado dessas comunidades, mas também ele irá agregar novos elementos. Né? No início, é uma luta interna, né? Porque ele vai rejeitar aquilo que o colonizador representava e o que o colonizador trouxe para o seu meio. Porque, bem ou mal, esse grupo, essa população nativa, ela vai absorver muitos elementos dos colonizadores. Isso sem sombra de dúvida. Muitos em detrimento do seu passado. Mas quando existe essa recuperação, ele não vai abandonar esses elementos do colonizador.
mas ele também vai recuperar os elementos do seu passado. Então, você vai ter uma simbiose, né, desses elementos. Então, por exemplo, a religião muitas vezes é imposta, ele vai voltar aos seus elementos do passado. Mas isso não quer dizer que ali não haja um sincretismo. Por exemplo, no nosso caso, não sei se eu estou seguindo o caminho certo, se eu não estiver, a Célia, ela vai me corrigir. Nós tivemos um caso no nosso passado de elementos assim, tá indo, de simbiose mesmo. Pegamos elementos do nosso colonizador, né? Que era a religião cristã, o cristianismo. Muitos escravos, os escravos que vieram para cá trouxeram elementos de sua cultura. A população indígena também tinha elementos de sua cultura. E nós criamos um caldeirão. Na realidade, o nosso cristianismo, o nosso catolicismo, né, ainda vigente no país, é o resultado desse caldeirão, né? E ele vai se expandindo também, ele vai se misturando com as religiões afro, né? Com crenças também indígenas. Isso aí eu não posso falar tanto, não é? Mas observando, você também acaba pegando isso, né? Essa questão. Então, o início dele, mesmo sem sentir, ele bate de frente com todos esses elementos do Ocidente. Mas eles estão ali. Eles não deixam de estar ali. Ele não sente isso. Mas esses elementos estão ali, mesmo que ele bata de frente, mesmo que ele vá contra. Então, o que ele busca no primeiro momento é uma base ideológica mais ampla, né, do que qualquer outra que tenha existido. Então, ele recupera, o nativo, ele recupera coisas do passado, né? Ele, o tempo todo, ele precisa lembrar e relembrar. E aí entra a história oral, né? As histórias de família, as memórias também, de uma cultura não escrita, né? É o que a avó, a bisavó vai passando, do folclore, da tradição, aspectos religiosos, né? E, por exemplo, e grandiosos também, na história de um passado grandioso. Nós temos 2 recentes. Um a gente vai lembrar muito bem. O primeiro dele é a comemoração em 2022. A Argélia comemorou 60 anos de independência. Então, houve um grande espetáculo, e esse grande espetáculo visava lembrar a história milenar da Argélia, né? E essa história, a Argélia, ela teve uma luta feroz, né, com o seu colonizador, foi muito violento, muitas pessoas morreram, foram torturadas, assassinadas, mulheres foram violentadas, as imagens são terríveis, existem os arquivos, a gente pode encontrar isso na internet, e essa história, né, de grandiosidade da Argélia, eu acho que de todos esses povos do continente africano, do continente asiático, que foram colonizados, eles tiveram um passado, eles tiveram uma história, e histórias grandiosas de impérios, né? O Egito. E eles fazem isso justamente para relembrar esse passado que foi suprimido pelo imperialismo, pelos movimentos de colonização. E um outro exemplo também é o Egito. Quem não lembra que em 2021 teve aquela grande, como é que se fala? Aquele grande evento no Egito, né? Que foi como é que se fala? Não é passeio, não. Foi o desfile das múmias que foram levadas para o novo museu. Foi um escândalo. Carreata, não é? Isso. Carreata. E foram todas. E o Sisi como o faraó do século XXI.
porque na realidade ele se sente o grande faraó do século XXI, aquele que fez o Egito renascer das cinzas. Ele tem assim a pose dele naquele momento, realmente, eu acho que ele se sentia o grande faraó, né, o Akhenaton, lá, né, grandioso, e vendo aquele desfile, ele é responsável por tudo aquilo, a música, a dança. Não, foi fabuloso, né? Mesmo que você ache assim, um pouco brega isso, né? Meio cafona, mas foi grandioso. Então, para mim, são os dois exemplos, principalmente do Egito, que ele traz esse passado grandioso, hoje, no século XXI, né? Já se passaram décadas do fim da colonização, mas ele traz esse passado, ele continua trazendo esse passado e ele vai continuar trazendo esse passado, assim como todos os outros países, todas as outras nações, como no caso da Argélia, quando completar 100 anos, ela vai fazer uma festa comemorando os 100 anos da independência, e isso será sempre lembrado e relembrado. Se vocês lembrarem de outros casos, eu também aceito. E aí, o Fanon, eu não li esse livro Máscaras Negras, Pele Negra, Máscara Branca, eu sempre troco isso, né? E aí a gente entra nessa parte da colonização do colonizador e do colonizado. E ele se refere ao Hegel, o Said ao Hegel, e ao Fanon, como se fosse uma treta do Fanon com o Hegel, né? Porque para Hegel existia reciprocidade entre o colonizador, o senhor, né? E o colonizado, ou o escravo, o senhor escravo, e a gente coloca o colonizador e o colonizado. E aí ele fala que Fanon ele não concordava com isso, né? Porque para Fanon o senhor imperialista diferia basicamente do senhor descrito por Hegel. E já Hegel afirmava que a consciência de si como algo que é para si e para o outro. Né? Então, ele mostra um pouco dessa treta aí entre os dois não se conheceram, claro. Então, essa base a qual nos referimos, essa base ideológica, ela encontra-se no que foi usurpado do passado dessas pessoas, dos nativos pelos colonizadores. O colonizador, ele não tem essa reciprocidade com o colonizado, né? Não existe esse de si para o outro, do outro para si. Eles estão bastante distintos. Os seus objetivos, as suas metas são completamente diferentes. Um quer subjugar, um quer explorar os elementos daquela região, ele quer subordinar. O outro, ele quer se libertar dessas amarras, ele vai utilizar de tudo para isso, como no caso da Argélia. A resistência argelina foi feroz, né? Hoje, quando você vê o movimento, o que ocorre na Palestina, o Hamas, alguns como grupo de resistência, para outros como um grupo terrorista. A gente, historiador, não faz isso, mas eu estou fazendo algo errado. Eu imagino o movimento argelino hoje, né? A França na Argélia cometendo todos os seus crimes. Eu imagino como os grupos argelinos de resistência seriam vistos por alguns um grupo de resistência, como para outros, para o mundo ocidental, dito ocidental, como grupos terroristas. Mesmo para o Vietnã, ou mesmo para todos os países que África do Sul, com Mandela preso durante mais de 20 anos, né, considerado também um criminoso, a luta de libertação do apartheid também. Então, são dois elementos completamente diferentes, o colonizador e o colonizado. E o que nós estamos vendo, lendo as notícias diariamente, seja na Al Jazeera, na Reuters, menos no Jornal Nacional, em outros jornais, em outros sites, a gente está acompanhando isso. É uma luta feroz entre o colonizador
e o colonizado. E ambos possuem pesos completamente diferentes, né? Nesse embate, nesses embates. Isso pode ser hoje, no ano de 2024, como no século passado, na Guerra da Argélia, no movimento de libertação da Argélia, da África do Sul e de vários outros países. Bem, o que o colonizado para o Said deve fazer é remapear, ocupar o lugar nas formas culturais imperiais com autoconsciência. Foi aquilo que eu falei logo no início, né? Ele não deixa de ocupar esse lugar, ele não deixa de ter esses elementos ao seu redor, no seu espaço. Mas ele tem que ter a consciência disso, porque isso é uma luta no mesmo território, né? Esse território aqui, e eles estão ali em um embate. Não precisa ser necessariamente um embate bélico, porque também tem um embate cultural. Por exemplo, no Said, na autobiografia do Said, ele fala do idioma, do árabe e do inglês, do próprio nome dele, da identidade dele. Eduard Said, né? São dois nomes completamente diferentes que se juntam em uma mesma identidade, em um mesmo território. Esse território tem um embate, né? Da cultura, do colonizado, levando a sua cultura, levando o idioma, levando a educação, né? Muitas escolas, por exemplo, no Egito, eram ligadas à igreja, eram escolas britânicas, francesas, de outros países também, né? Nos países colonizados tinha uma educação que era uma educação ocidental, né? Porque a educação desse país colonizado, né? Aliás, o país colonizado, a população nativa não era vista como uma civilização civilizada. Ela tinha que ser civilizada, ela tinha que ser educada, ela tinha que ser dobrada, né? Bem, e resgatar, e essas pessoas, o nativo, né, para o Said, ele precisa resgatar esse passado, ele precisa resgatar esses elementos da cultura dele, né? Então, ele também aborda o seguinte, uma coisa que lembra muito o nosso presente. No século XX, a luta da África foi de recuperação de territórios, né? Vários territórios, África do Sul, Argélia, Etiópia, Egito, e a gente vai para a Tunísia, vai para vários países, e é uma luta de reconquista, não de conquista, de reconquista do seu território, da sua identidade, que está ligada a essa história do passado, às suas memórias, né? As histórias orais que são repassadas, à sua cultura, ao seu folclore, à sua tradição religiosa, né? Por quê? Isso foi desenhado e redesenhado pelos impérios, né? Tudo isso, eu acho que não tem exceção, né? Desde as vestimentas até o falar, até a alimentação, né? Eles colocaram a imposição da sua identidade, por exemplo, o Império Britânico, mas eles também, o engraçado é isso, eles aprenderam árabe, eles se arabizaram, entre aspas, eles aprenderam árabe e eles se vestiam, muitas vezes, como árabes, né? Então, eles também adentraram nesse terreno, como se houvesse uma troca, sem ser uma troca. Não sei se eu estou... não foi algo querido, né? Foi natural, né? Eu vejo assim, eu observo que, a partir do colonizado, não foi algo que ele se impôs, ele entrou naquela cultura.
né? Então, ele aprendeu a viver aquilo. E ele obrigou o outro a viver a realidade dele, né? Porque ele era o civilizado. Né? E aquele mundo, para ele, era um mundo exótico. Então, tem a retratação das mulheres, né? Do homem não civilizado, do exótico, do fantasioso, nas pinturas, nos romances. Então, bem, isso que vocês vão lembrar agora, que os europeus consideravam a África um espaço vazio. É mais ou menos aquele discurso, uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Então, era um espaço vazio, né? Com um povo invisível. Então, eu igualo essas duas frases, né? Para eles era um espaço vazio com uma população invisível. Ela estava ali, eles sabiam que ela estava ali, mas para eles elas eram invisíveis, porque as suas demandas não importavam. Né? O que importava era ocupar aquele espaço para as suas riquezas e como espaço político também, porque tinha uma importância geográfica muito grande. Né? Você já tem a Ásia, você já tem essas regiões, então você tem que dominar, você tem que dividir esses espaços, você tem que alimentar essa divisão, alimentando grupos, para poder governar e usufruir das riquezas e de outros elementos políticos, né, ganhos políticos, capital político dessas regiões. Né? Bem, e o que acontece? O que vai na contramão? O colonizador, né, os impérios, eles criaram um estado imaginário, eles impuseram isso, mas na contramão, a população nativa, eles reimaginaram uma África. Se eles não podiam ter uma África livre naquele momento, no seu passado colonial, eles começaram a reimaginar essa África livre do passado colonial. E aí o Said entra na literatura, né? Por exemplo, na literatura de resistência e de revaloração de valores que eram anteriores aos impérios. Por exemplo, tem o romance do Conrad, que eu não li, que é O Coração das Trevas, mas o Said, no primeiro livro, que é o Orientalismo, ele critica bastante esse livro do Conrad. E aqui ele vai dando exemplos de autores que são do continente africano, são originários do continente africano, e que eles não plagiaram, mas eles trabalharam em cima dessa literatura europeia, ocidental, feita pelo homem branco e colonizador. Então, por exemplo, em Coração das Trevas, James, eu não sei falar o sobrenome dele, Ngugi ou Ngugi, né? Ele retoma o Coração das Trevas a partir do seu espaço, da sua realidade, não é? E ela já não é mais escrita por um homem branco europeu proveniente de um império, né? Mas ela é proveniente de um homem negro e ele está vivo. Hoje ele tem 86 anos, né? Um dos poucos que ainda estão vivos que viveram esse passado colonial. Ele é queniano, ele é professor universitário, escritor e dramaturgo. E ele também lutou pela libertação do seu país. E são dois opostos, né? Aqui entra que não existe, aqui, né, ao meu ver, não existe essa reciprocidade do Hegel, que o Fanon critica e que eu também percebo que o Said também critica. Porque são duas vias, né? São dois caminhos diferentes. Ele utiliza, né, em cima desse texto do Conrad, mas ele transforma isso. Ele volta para o passado dele e ele transforma um texto de um autor do Império.
né, que representa o império. Então, no livro, que é o rio Congo, ele se transforma no rio chamado Rhonia, que significa cura, que é trazer de volta a vida. E é exatamente isso, é a cura, é o trazer de volta a vida, é a cura de todas as cicatrizes e humilhações do passado colonial, das guerras, né, do que foi feito ao corpo. O Said não fala, mas agora me vem à mente uma coisa, esse corpo do colonizado. Esse corpo do colonizado, ele foi torturado, ele foi mutilado. Muitas vezes não fisicamente, mas existe uma mutilação que está ali. Ela está presente nesse corpo o tempo todo, porque ele viveu essa colonização, ele viu os processos devastadores dessa colonização, que destruiu famílias, que destruiu partes de sua cultura, impondo uma outra, e mesmo impondo essa outra cultura, esse homem nunca foi considerado, esse homem, essa mulher, nunca foi considerado como uma pessoa civilizada, porque ela estava sempre subordinada a um elemento superior, entre aspas, europeu, branco, né, superior, considerado superior. Então, nele, o homem branco, né, ele deixa de ser o protagonista e passa a ser um homem negro. É o personagem de Waiyaki, né, que traz de volta a África africana, não a África europeia. Né? Essa África que não é um apêndice exploratório da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, da Itália e de qualquer outro país. E esse livro e autor mencionados por Said, um outro livro, né, que é mencionado por Said, é Tempo de Migração para o Norte. Nele é a mesma coisa, baseado, pega o livro do Conrad. Não é mais o Congo, não é mais o rio Rhonia, é o Nilo. Lembrem que o Nilo, no passado, né, as cheias do Nilo fertilizavam o solo que era propício à agricultura. Então, nele é o Nilo, e é justamente isso, esse passado glorioso do Egito, do Nilo, que fertilizava o solo e era favorável à agricultura. E o Nilo tem toda uma simbologia sagrada. É um passado grandioso, é um passado colossal, como o evento do Sisi em 2021. Né? Então, e esse romancista é o sudanês Tayyeb Salih. Ele já é falecido e ele é um romancista sudanês. Bem, então o estilo do Conrad, ele é invertido. Ele deixa de ser britânico. Ele passa a ser sudanês. Ele passa a ser queniano. Ele toma outras características. E aí, quando a gente volta voltando aqui para o Nilo, as águas do Nilo, como eu falei, né, ela era boa para a agricultura ali nas suas margens e ela rejuvenesceu os seus povos, né? Os protagonistas não são europeus, ele dá prioridade ao árabe, ao idioma árabe no romance. O protagonista é um sudanês que viaja para a Europa, olha, o papel é invertido. Ele viaja para a Europa e o narrador ele está baseado em uma aldeia sudanesa. Então, é todo aquele... a porta de novo. Eu já sei até quem. Só um minuto, gente. Oi. Sim, obrigada. Gente, desculpa, é o meu lanche, senão eu vou ficar sem lanche, porque o povo vai... o que eu estava falando? Desculpa, gente. Tá. Bem, o romance ele é baseado, o narrador ele está nessa aldeia sudanesa. Então, a aldeia sudanesa, né, esse micro-mundo ligado por um fio à Europa, né, esse macro, essa grandiosidade que representava, e até hoje para muitos representa, a civilização. Tem uma passagem no capítulo, na página 332, que eu queria ler para vocês.
Tá aqui. Lembra muito o que está acontecendo. Me lembrou muito um discurso bem atual, né, do que está acontecendo na Palestina. Só vou ler esse trechinho aqui. Lá é como aqui, nem melhor nem pior. Mas eu sou daqui, assim como a tamareira no quintal de nossa casa, cresceu em nossa casa e não na de outro qualquer. O fato deles terem vindo para a nossa terra, não sei porquê, será que significa que devemos envenenar nosso presente e nosso futuro? Mais cedo ou mais tarde, eles sairão do nosso país, assim como muitos povos ao longo da história saíram de muitos países. As ferrovias, barcos, hospitais, fábricas e escolas serão nossas, e falaremos a língua deles sem sentimentos de culpa ou de gratidão. De novo, seremos como éramos, pessoas comuns. E se somos mentiras, seremos mentiras de nossa própria autoria. Porque esse povo não existia para o império, para o colonizador, para o europeu. Era uma imaginação, como hoje, uma determinada região, no Oriente Médio, como fala o Pepe Escobar, o oeste da Ásia, é uma imaginação. Uma determinada ministra, ex-ministra, já falecida, ela uma vez disse que esse povo não existia, era uma invenção. Então, por isso que eu linkei, né, a fala dessa ministra aí do que ocorre hoje com esse pequeno texto. E se somos mentiras, seremos mentiras de nossa própria autoria. É você tomando as rédeas da sua vida, do seu país, né? Da sua história, não do seu país ainda, da sua história. Bem, então vamos lá. Esses escritores são pós-imperiais, né? Hoje nós chamamos de sul global, que antes era o terceiro mundo, né? Então, essa fala desses escritores pós-imperiais, que eles são, né, esses escritores fazem parte do povo nativo, do povo originário dessas regiões, transformou-se em uma resistência através da escrita, né? E ela surge a partir da intervenção de estudiosos, escritores, acadêmicos, pesquisadores, de artistas, músicos não europeus, que passaram a fazer parte de um movimento político, que muitas vezes é ignorado no Ocidente. Por mais que a gente fale, por mais que a academia desenvolva trabalhos, por mais que isso se movimente, ainda é muito ignorado. Por exemplo, outro dia, eu estava falando, ele não vai se encaixar aqui, mas eu vou colocar esse exemplo, do Ilan Pappé, que é um historiador israelense. E eu já vi isso muitas vezes. O Ilan Pappé, muitas vezes, ele é ignorado, né? Você fala, não, porque Ilan Pappé, em tal livro, em tal artigo, ele aborda isso, isso, isso. Não, mas ele não... mas o Ilan Pappé, não, o trabalho dele é assim, o trabalho dele não é bom, sabe? E são colocados vários defeitos, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais vulgar, no trabalho do Ilan Pappé, assim como, por exemplo, historiadores árabes, Rashid Khalid, existem vários, Rashid Khalid, Nur Massalha, que são historiadores que hoje a gente está tendo acesso no país com publicações, né? O Ilan Pappé também, e outros, se vocês lembrarem, lembrando, pode me dizer, né? Mas agrega mais aqui. Então, nós temos como resistência essa parte da literatura, da música também. Hoje existem muitos grupos. Quando eu estava fazendo o meu trabalho no mestrado, e eu fazia muita pesquisa nas feiras de imigrantes e refugiados, e tinha uma do Abraço Cultural, e era muito legal. E um dia teve uma apresentação que eram grupos musicais da Tunísia, do Marrocos, Tunísia, Marrocos,
Ok, eu deixo sim. Tunísia, eu vou tentando lembrar aqui. Tunísia, Marrocos, acho que o Egito também. Tinham grupos de rap, hip hop, de jovens, não é? Que através da música eles colocavam em pauta as suas reivindicações, não é? Falando de amor, falando de, de substâncias ilícitas, de relacionamentos que são considerados ilícitos, né, do feminismo também, do papel da mulher, da posição da mulher. E isso é uma resistência, não, hoje, não uma resistência ao colonialismo, né, aos movimentos colonialistas, mas uma resistência atual dentro do seu contexto. Aí isso fica para outro momento. Só quero colocar que são grupos de resistência também. Tem um grupo, eu não consigo lembrar, eu sei que é Checkpoint 48, é um grupo palestino que toca umas músicas relacionadas à colonização mesmo, à ocupação. Eu vou lembrar desse e depois eu trago para vocês. Até pesquisei, mas eu não consegui achar. Eu sei que tem checkpoint no meio do nome do grupo. Ainda vou conseguir lembrar disso. E falando de literatura, a gente pode vir também um pouco para o presente. E a gente observa nesse texto do Said desses autores que trabalharam literatura, esse livro do Conrad, que é Coração das Trevas, né? E eles trabalharam em cima, trocando esses personagens, trocando o ambiente, né? Mas a gente tem autores que também trabalham com a resistência. A literatura hoje, a literatura árabe, ela é muito ligada a uma forma de resistência, né? Seja do Hassan Kanafani, do Mahmoud Darwish nos seus poemas, e os escritores atuais também, né? A Dania Shibli, eu sugiro a leitura do Detalhe Menor. Esse livro ele é triste, mas é muito, muito bom. Ele mostra, né, conta um pouco do início da ocupação, do que aconteceu naquele período, 48, 49. Lina Meruane, a Susan Abul Hawa, a Fátima Mernissi também, tem até um livro que são As Sultanas Esquecidas, que a Tabla lançou no livro da Fátima Mernissi. Não vou falar que o dela seja uma literatura de resistência, mas o Darwish, o Kanafani, a Dania Shibli, a Lina Meruane, a Susan Abul Hawa, por mais o livro da Lina Meruane é muito suave. Mesmo nessa suavidade você encontra elementos ali que são elementos de resistência, né, de uma história que já vem também, que remonta a uma colonização que é atual, né? Continua sendo atual, é atual durante 8 décadas, quase 80 anos. Bem, Bem, vamos lá. O que o Said propõe, né? O que é feito para esse povo colonizado, se reconstruir, né? Para que ele saia, deixe essas amarras. Então, o que o SAIS propõe é um esforço cultural pela descolonização. São aqueles que aí você trabalha, né? A academia trabalha, os escritores trabalham, o mundo artístico trabalha, a dramaturgia vai trabalhar isso. A restauração dessa comunidade, que é uma restauração lenta. Ela é lenta porque também existem elementos que vão dificultar essa restauração. Elementos também econômicos, políticos também, culturais também, né? E a sua consequente retomada dessa cultura. Então, você tem a restauração da comunidade, que é um processo lento, e a retomada de sua cultura. Essa cultura, ela
busca a retomada, mas ela vai ter elementos do colonizado. Quer queiram, quer não queiram, ela está ali. Ela não deixa de estar ali. Né? E aí a gente entra no nacionalismo. O tempo todo a gente vai observando que esse nacionalismo está presente nessa resistência, nessa retomada. Né? Ele não está presente, ele vai surgindo pouco a pouco, é uma gestação. Na realidade, ele está gestando. Esse nacionalismo ele vai gestando, ainda sem ter essa característica, né, que o conceito dele representa. Bem, o nacionalismo gerado pela resistência aos movimentos de colonização, eles persistem ainda na continuação dessa resistência e na descolonização. Eu não sei se eu fui bem claro. Esse nacionalismo, né, ele foi gerado pela resistência ao colonizador. E ele vai sempre persistir nessa resistência. Ele não abandona a resistência. Ele foi gerado na resistência do colonizador, ele cresce, ele se desenvolve, né? Mas ele continua com a sua história de resistência. Ele não deixa isso. Ele não simplesmente luta, abandona e segue em frente. Ele continua dentro do movimento, ele continua sempre, né? Continuamente, ad eterno, com essa resistência. Ele vai a descolonização, né? Essa descolonização ela vai trazer o idioma árabe que o Niguge coloca, né, no seu romance, né, que ele coloca como centro ali, como protagonista, né? Entre outros elementos também, folclore, como a história, né? E aí o Said ele faz uma pergunta, que aí eu queria que vocês tentassem responder no final, né? Como uma cultura, a pergunta de Said é como uma cultura que busca tornar-se independente do imperialismo imagina o próprio passado, né? Como uma cultura que busca tornar-se independente, abre aspas, né? Do imperialismo, imagina o próprio passado. Vamos deixar isso para o final. Bem, uma outra coisa, eu até anotei isso aqui, que a literatura de resistência atual, eu falei da Lina Meruane, eu falei da Suzana Burrawa, do Hassan Kanafani, do Mahmoud Darwish, aí existem muitos outros. Né? Essa literatura ela é diferente, porque a literatura daqueles autores do queniano, do sudanês, que eu mencionei para vocês, ela recorre ela faz uma confrontação, né, dela, do seu contexto, né, e o contexto do colonizador. Mais atual, a literatura de resistência atual, ela recorre a si mesma, ela não busca em outros exemplos, né? Ela recorre à sua própria história. Ela não busca no rio do Conrad e transmuta esse rio em outro rio. Não, ela vai atrás de si mesma. Ela parte de dentro. Ela não vem de fora. Foi uma coisa que lendo esse texto do Said e vendo esses movimentos de literatura, esses textos, esses romances, não sei se eu estou certa, mas eu senti isso. Bem, uma característica do nacionalismo é que a população nativa, tendo consciência de si mesma, ela precisa ter a consciência de si mesma, né, para que esse movimento nacionalista se desenvolva, né, seja uma forma de resistência e faça um embate contra o império, contra a colonização, né? E
Essa consciência que é gerada pela resistência, que gera o nacionalismo, ela vai se mostrar em diversas faces, com diversas faces, né? Ela vai se manifestar através de literatura, através da criação de partidos políticos, desses grupos políticos que muitas vezes hoje nós estamos vendo, eles se embatem, mesmo pertencendo ao mesmo grupo, né? Vai ter o seu embate, mesmo pertencendo àquela população nativa, em pautas de minorias, né? Então, vai originar isso, pautas das minorias, das mulheres, das comunidades. Hoje, em pautas, na atualidade, em pautas de comunidades, eu sempre me confundo, LGBTQIA+. Me corrijam, por favor, porque eu não sou boa em decorar nomes. Eu sempre troco alguma letra. E também ela gerou, né, estados independentes. Essa miríade vai fazer com que muitos se sobressaiam, hajam discussões, trocas de ideias, surgimento de novas pautas, de novas lutas para levar essas pautas adiante, e grupos, diversos grupos políticos representados em seus partidos. É uma troca de personagens, né? Os movimentos nacionalistas, eles muitas vezes conseguem aquele espaço, ganham aquele espaço, mas essa troca de personagens, ela, na realidade, não é um mundo perfeito. Ela não vai garantir que tudo seja novo, que tudo seja perfeito. Ela não vai garantir que os mesmos erros não ocorram. Muito pelo contrário. Os erros vão ocorrer, o acirramento vai ocorrer, o confronto de ideias vai ocorrer, confronto de ideias que muitas vezes vão chegar a um confronto físico, ao embate físico, ao embate bélico entre grupos. Eles ocorreram, eles ocorrem e vão continuar ocorrendo. Então, Tagore, que é um pensador, o Said menciona ele, o bom é que o Said menciona esses, ele vai, né, e menciona autores, né, que representam essas populações nativas. Pouquíssimas. No orientalismo, ele bate muito em autores europeus que representavam, né, o Oriente, pintores, e ele abordava muito o homem branco, na realidade. Mas aqui, nesse texto, ele já faz o inverso. Ele já troca isso. São os autores do continente, são os autores nativos que ele aborda muito. O Salir, o Ngugi, e o Tagore, entre outros que ele mencionou no texto que eu não falei aqui. Então, Tagore, ele diz que a nação é um receptáculo apertado e rancoroso de poder para produzir conformidade, seja esta britânica, chinesa, indiana ou japonesa. Esse pedacinho, ela está na página 336. Ele é um receptáculo apertado, ele é rancoroso. E ele pode, em algum momento, esse receptáculo ele vai explodir, porque ele vai juntar muitas demandas. Ele vai juntar demandas da população, ele vai juntar demandas de grupos de poder também. Né? Os grupos que dirigem, os grupos que passam a dirigir, que passam a tomar o poder no lugar do homem europeu, no lugar do império, no lugar do colonizador. Muitos dos quais terão ligações ainda, muitos dos quais, desses nacionalistas, desses homens dos movimentos nacionalistas, terão ligações, sim, com o Império. Estarão, sim, subordinados ao Império ainda. Bem, Tagore... bem, Said, ele fala sobre 3 grandes temas que surgem
na resistência cultural descolonizante, né? E aí, abre aspas, a insistência sobre o direito de ver a história da comunidade como um todo coerente e integral. A ideia de que a resistência, longe de ser uma simples reação ao imperialismo, é um modo alternativo de conceber a história humana. E 3, visível afastamento do nacionalismo separatista em direção a uma visão mais interativa da comunidade humana e da libertação humana. Bem, existe essa insistência, né, no direito de ver a história da comunidade como um todo coerente e integral. E isso é a volta a esse passado. A um passado, e você traz essa história, né? Ela tem que ser coerente, ela precisa ser integral. Ela não pode ter... ela é uma história construída. Ela não é inventada. Você junta todos esses pedaços. Lógico que existem elementos que não pertencem a ela, mas ela está ali, né? Ela faz parte. É preciso criar essa história. É preciso criar esses mitos, existentes ou não, né? Ou então realçá-los ainda mais, né? A resistência, ela não é apenas uma reação ao imperialismo, ela é uma forma também de conceber a sua própria história, né? Então, essa história ela é concebida, ela é reescrita na realidade, né? Ela tem os seus mitos, ela tem os seus heróis, né? Os seus heróis são enaltecidos, são heróis do povo, né? E que eles estão ali, né? Eles conduziram aos movimentos de libertação nacional. E esse afastamento do nacionalismo separatista é que eu não concordo muito, porque ao longo da história, ao longo dessas últimas décadas, né, desse último século, esse nacionalismo, chegando até os dias atuais, ele tem sido mais nocivo do que outra coisa. Por exemplo, o nacionalismo do primeiro-ministro indiano, o Modi, né? O discurso inflamado dele, né? Chamando, enaltecendo a sua comunidade, aquele grupo étnico, em detrimento e marginalizando outros grupos, né? Sabemos assim, o Modi nas eleições, ele fez muita campanha contra os muçulmanos, atiçando. Existem muitos casos, né, de violência, de crimes, de assassinatos, de ataques a mesquitas. E, em parte, esse nacionalismo violento do Modi é responsável por isso. E ele inflama, com o discurso nacionalista dele, ele inflama cada vez mais esse movimento. Então, eu não concordo quando o Said fala desse visível afastamento do nacionalismo separatista em direção a uma visão mais integrativa da comunidade humana e da libertação humana. Me parece muito teórico, muito além da realidade, né? Algo mais assim para você alcançar. Mas, na realidade, trouxe um nacionalismo separatista, sim, e que hoje ele reverbera de uma forma muito, muito violenta em determinadas regiões, ou da Ásia, ou do Oriente. Bem, o nacionalismo é engraçado, é a visão, existe uma visão que eu tinha falado logo no início, que eu estava falando dos historiadores, né? Do Ilan Pappe, dos historiadores árabes, como o Rashid Khalid, que as pessoas, a própria academia, não considera, né, os seus trabalhos.
Não, porque ele está naquele lugar, ele é um árabe, então ele vai escrever do ponto de vista dele. Não, ele está trabalhando com fontes, né? Ele tem todo um cabedal de conhecimento, de pesquisa, para fazer aquilo, para escrever aquele livro, para desenvolver aquela pesquisa. Então, aqui, o Said, ele menciona alguns autores que fazem justamente isso, não com os acadêmicos, mas com o movimento nacionalista. Não só com o movimento nacionalista, mas com aquilo que o mundo árabe ou qualquer outro mundo, o chinês, o indiano, vivencia. Porque ele não acha que essas comunidades, que esses grupos sejam capazes de desenvolver, né, ideias, conceitos, vivências que grupos do Ocidente viveram, desenvolveram, vivenciaram. Por exemplo, o historiador britânico Eric Dury considerava o nacionalismo oriental como inferior social e culturalmente, imitação do comportamento político do Ocidente. Mas por que isso? Por que, que esse nacionalismo ele é inferior e o do Ocidente não é inferior? Por que, que porque ele é uma imitação do ocidental? Porque você não pode desenvolver, né, o seu pensamento a partir, né, do que está no Ocidente. Já que você vivenciou aquilo, já que os antepassados vivenciaram aquilo, e aquilo está inserido na sua sociedade, na sua cultura também. Você nunca se desvinculou daquilo. Não é menos, não é inferior. Né? Não tem como ser. São contextos diferentes, histórias diferentes, né? Em ambientes diferentes, desenvolvido por pessoas com uma outra vivência. Mas não é inferior, né? Como o Henrique do Rio quer dizer, né? Que esse nacionalismo ele era inferior. E a mesma coisa para o Eric Hobsbawm e o Ernest Gellner, que eles achavam que era uma forma de comportamento político que seria gradualmente superado pelas novas realidades transnacionais das economias modernas, tecnologia e projeção militar das superpotências. Então, isso seria posto de lado, seria passageiro, algo que... Né, é como o que eu falei, em relação aos historiadores, aos trabalhos, até mesmo a literatura, a música, que é sempre colocado como algo inferior. Na minha vivência no dia a dia, eu gosto muito de ler literatura árabe, eu gosto muito de literatura asiática, mas se eu falo para as pessoas no meu trabalho, eu gosto da Han Kang, que é uma escritora coreana, gosto muito, os livros são bons, as pessoas já te olham assim com uma cara, literatura coreana? Comida coreana? Comida chinesa? Eles comem cachorro? É essa visão de, ainda hoje, no século XXI, no ano de 2024, de ver essas sociedades como inferiores, como dependentes ainda, né? Como não capazes de dirigir a sua própria vida econômica, social e política, né? Como criador de cultura, de museus, de arte. Como uma vez uma colega de trabalho falou, eu disse, tenho vontade de conhecer a China. Você vai deixar de ir no Louvre, ver as pinturas do Louvre para ir para a China? Mas a China tem arte, a China tem cultura, contextos diferentes, mas ela tem muito, nos proporciona muito. É um império de 4.000 anos, né? Riquíssimo. Então, ainda existe isso, tanto no meio acadêmico quanto no meio de pessoas que não pertencem ao meio acadêmico, né? De desvalorizar, de achar que que aquela região não é capaz de se autogovernar. É isso, de se autodirigir e de criar também, né? De pegar processos e refazer esses processos. Bem, uma coisa. E o que observamos, eu anotei aqui para mim, ser exatamente o contrário. Hoje, existe quanto mais tecnologia, quanto mais a economia caminha para novos rumos,
ela vai formando blocos como o BRICS. O BRICS está pegando todos os países que são rejeitados pela Europa. Está pegando o Irã, está pegando a Rússia, está pegando a China, está pegando... A Índia nem tanto assim, não fala tanto em rejeição, porque ela tem os seus parceiros. Então, está pegando esses blocos, e esse bloco, a China já é, se não for a primeira economia do mundo, é considerada a segunda. A Rússia é a quarta economia do mundo, mesmo com boicote feroz em cima dela. Esse bloco, né, que é marginalizado, que é isolado, ele está indo muito à frente do velho mundo, da Europa. Então, ele está se desenvolvendo, né, ultrapassando todas as barreiras pessimistas. Bem, um outro ponto também que o Said fala é essa crítica em relação a essas regiões, né, a sua incapacidade, que ela também ela é gerada pela direita, pelos movimentos de direita, mas ela também é gerada pela esquerda. Engraçado, né? Que não deveria ser assim, porque a esquerda também levanta muitas vezes o mesmo discurso que a direita em relação a determinadas coisas, determinados países, determinados eventos, não é? Que são eventos que representam até hoje movimentos de resistência contra políticas ocidentais, né? E essas políticas continuam usurpando, tentando extrair riqueza de áreas que não lhes pertencem, sempre demonizando, tornando selvagens essas pessoas. Bem, e aí é uma pergunta que ele faz, porque alguns entendem e sabem como sofrer do nacionalismo, da liberdade, da democracia ou do que quer que seja, mais do que outros, né? Então, essas regiões que foram colonizadas, elas também vivem a democracia. E a gente não pode ficar comparando a democracia de determinada região com a democracia na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu vejo que a gente sempre tem que observar as especificidades, né? Os elementos que tornam diferentes e que devem ser valorados, né? Determinado país não é democrático, mas sob que ponto de vista você está colocando essa democracia? Qual o exemplo que você está seguindo? A democracia norte-americana, que impede que estudantes se manifestem em suas formaturas, que persegue professores e estudantes que estão se manifestando contra uma guerra que está sendo provocada, contra uma guerra não, contra ataques desproporcionais a populações civis. É uma democracia? É uma democracia um país que tem a sua população carcerária, uma das maiores populações negras, uma das maiores não, a maior população negra carcerária está nos Estados Unidos. Que democracia é essa que gera isso? Não surge do nada. Existe um motivo para isso, né? Existe um motivo para esses estudantes, esses professores e intelectuais e artistas estarem sendo perseguidos, perdendo seus empregos. Que democracia é essa? Que democracia é essa que na França te impede de usar o hijab? Que democracia é essa que te impede de usufruir do seu corpo do jeito que você quer? A gente fala em corpo, mas a mulher muçulmana tem o direito de usufruir do seu corpo do jeito que ela quer, usando o seu lenço, se ela quiser usar o seu lenço, sem ser repreendida, sem ser obrigada um estudante a ter que tirar o seu lenço para entrar em uma escola. Então, que democracia é essa? Quais são os parâmetros, né, que nós usamos para definir que tal país é ou não é democrático? Bem, acho que eu acabei fugindo um pouco, não sei, do tema.
E aí ele entra um pouco, ele coloca o seguinte, já saindo dessa questão da democracia, que Said ele coloca que a história de todas as culturas é a história dos empréstimos culturais. Foi o que eu estava falando logo lá no início, dessa mistura, dessa simbiose das culturas, né? Você como nativo, o outro como colonizador, levando, né? Impondo a sua cultura a determinado grupo, né? E você acaba sendo inserido, você insere todos esses elementos, né? Formando um elemento novo, né? Um elemento talvez até mais enriquecedor, mesmo trazendo elementos que trazem uma memória triste, né? Bem, então, a cultura ela é feita de apropriações, experiências comuns e interdependências de todo tipo entre culturas diferentes. Culturas, né, do povo nativo, culturas do colonizado. E são esses empréstimos, né, que ao longo de décadas, de séculos, vão se acumulando, acumulando, acumulando. Ela não é algo puro, né? Muito pelo contrário, a cultura é impura, né? Vai colando várias coisas, colando, 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 coisas em que você não consegue mais tirar. E vai fazendo parte. Não existe em nenhum lugar nesse planeta uma cultura que seja só daquele povo, que não tem elementos de outros povos, que não tem elemento do nosso passado colonial. A nossa história aqui no Brasil tem esse passado colonial e está presente muitas vezes na nossa casa, dentro da nossa casa, como, por exemplo, o patriarcalismo. Ainda existe, e isso é muito forte, né? Essa predominância, né? Dentro de muitas famílias ainda. Isso existe. Isso é resultado de um passado colonial. Está aqui, faz parte da nossa cultura. E com o tempo, isso pode ser transformado, pode ser transmutado. Mas são décadas e décadas de luta, né? Outras gerações que eu não estarei mais aqui, que vão continuar fazendo esse trabalho, né? Esses elementos eles vão se transformando. Se vão deixar de existir, é algo que a gente não consegue dizer. Bem, o fato é que o nacionalismo ele restaurou, né? Ele restaurou as comunidades antigas, essas comunidades passadas. Ele foi uma afirmação da identidade. O nacionalismo ele afirma a identidade do outro, e também foi o surgimento de novas práticas culturais. Essas novas práticas culturais, eu já não concordo com novas práticas culturais, mas práticas que foram imbricadas uma nas outras, né? Elas já existiam e elas foram se renovando, né? Não vejo como novas, mas como uma renovação, transformação de práticas culturais. Isso tudo representa uma força política muito forte que fez avanços. Essa restauração da comunidade, a identidade, a afirmação da identidade, a força da identidade, né? Você afirmando que você falando o seu idioma, as suas vestes, a sua crença, né? Independente se é o Islã, se é o cristianismo, se são práticas, se são outras religiões, né? E isso instigou e fez avançar a luta contra o domínio ocidental por toda parte do mundo não europeu, né? Então, quando você ressurge a sua identidade. Quando você volta a esse passado, você pega todos esses aspectos e você traz para você, isso é uma forma de resistência, né? Você também está lutando contra o domínio ocidental, contra o colonizador. Quando você junta todos esses aspectos, o cultural, a identidade, a restauração da comunidade, do seu grupo étnico,
né, quando você traz o seu grupo étnico de volta à vida, né, estamos aqui, né, e temos as nossas demandas e reivindicamos as nossas demandas, isso é uma luta realmente contra o domínio ocidental, contra o domínio colonial, contra o império. E eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu falei demais. Uma outra coisa. O nacionalismo é uma coisa importante. Ele foi muito forte, a resistência ao nacionalismo, as suas práticas culturais, para o surgimento dos movimentos feministas nessas regiões. Né? Muitas mulheres feministas, seja na Índia, em alguns países do continente africano, elas também se espelharam em mulheres ou norte-americanas, ou mulheres francesas, inglesas, e é aquela história de uns minutos atrás. Os movimentos que elas fizeram crescer não é menos e não é inferior ao movimento ao qual e as mulheres que elas se espelharam, como na história do Ernest Gellner e do Elike do Rio. Né? Então, esses movimentos nessas regiões, eles foram práticas também de resistência a práticas masculinas, como o concubinato, a poligamia, a atadura dos pés, que hoje não existe mais, a escravização. E uma coisa que a gente observa que a poligamia, há algumas décadas atrás, do século passado, século XIX, ela era muito forte. Né? Os homens casavam, tinham 4 esposas. Né? Hoje em dia é muito raro, muito difícil você encontrar casais, né, em que o homem mantém as suas 4 esposas. Eu lembro de uma amiga que ela falava isso, que ai do marido dela se tivesse mais de uma esposa. No caso, o pai dele não tinha, mas o avô já teve. Aí, quando passou o pai, uma esposa, e ela também era a única esposa, porque ela não ia deixar isso acontecer. Então, a gente vê muito isso, essa prática da poligamia, muito raramente você encontra famílias, né? Encontros, claro que você vai encontrar, mas algo que é resultado, né, desses movimentos de resistência que acabou gerando esses movimentos feministas. Bem, e que também inclui, né, a luta pela emancipação dessas mulheres. Claro que ligado ao nacionalismo, elas tomaram o protagonismo. Muitas hoje, teve até um lançamento da tábua, é só um exemplo, porque geralmente a gente vê muito isso, né? As pessoas falam muito que as mulheres muçulmanas são submissas, né? São coitadas. E eu até fiz uma postagem hoje dessa psicóloga, terapeuta palestina que lançou esse livro pela Tabla, Sumud, né? E acho que ela deu uma palestra hoje falando sobre o livro dela. Ela trabalha com saúde mental. E existem escritoras, médicas, engenheiras, físicas, químicas, mulheres ligadas à ciência, mulheres que fazem parte do movimento feminista, autoras como a Fátima Mernice, já falecida, e tantas outras autoras também, que quebram essa corrente de que as mulheres muçulmanas, coitadas, ficam em casa. Né? Não. E isso foi resultado desses movimentos de emancipação originários da resistência que originou o nacionalismo, que acabou gestando os movimentos feministas em vários países, tanto no Ocidente como no Oriente. Né? Somos todas iguais, temos as nossas demandas e estamos lutando, sendo muçulmanas ou não muçulmanas. E é o final da minha apresentação. Estava bem nervosa. E é isso, meus queridos e minhas queridas. A pergunta que eu queria que vocês respondessem, que não é minha, é do Eduardo Said, que eu tinha falado quase no meio da apresentação,
é como uma cultura que busca tornar-se independente do imperialismo imagina o próprio passado. Quem quer responder? Tá todo mundo quieto? Célia? Tá todo mundo tímido? Eu fazer um comentário, eu acho interessante a pergunta dele, até porque uma das maiores questões na historiografia árabe é justamente o fato dela não conseguir romper com o passado. O passado ele vira referencial. Então, eu entendo que a questão dele é se libertar do jugo do imperialismo que coloca o passado oriental como se fosse inferior, primitivo, né? E conseguir construir a sua própria história, independente desse julgo. Mas eu entendo que, quando ele faz essa pergunta, o que me vem à cabeça, não sei se é porque é isso que eu estou estudando agora, é assim, mas é o que eles mais fazem, ficar olhando o passado o tempo todo, que você, lá o passado tão bonito, pleno, seja o passado Medina para a historiografia islâmica, seja o passado da Idade Média para alguns até nacionalistas árabes, né? A ideia de a grande nação árabe vem de a ideia de um passado comum. Então, o passado meio que baliza tudo. Mas eu não sei se é isso. Então, o que você acha, Marta? Eles têm uma ligação, a gente observa muito com esse passado. Na literatura, eu vejo muito, quer dizer, não sou nenhum expert em literatura árabe, mas os livros que eu já li, eu observo muito isso. Mesmo que você esteja narrando uma história no século XXI, aquele passado está ali presente, a tradição está ali presente. Ela não deixa. Né? A tradição tradição. Até esse termo é... que usa o Mohamed El-Jabri, a ideia de que não tradição é tradução, né? Seria Turat, o filho morto sendo o pai sendo lembrado no filho, o pai morto sendo lembrado no filho. A ideia de que não há uma superação do passado. Então eu fiquei naquela, assim, quando ele faz essa pergunta, eu fiquei assim, mas no mundo árabe, tudo bem, no caso dele, nesse livro, ele não está falando só do mundo árabe, ele está falando sobre todas as nações que sofreram com o imperialismo, seja na África, na América Latina, só que aí a questão muda. Eu não sei se é também pelo fato do Eduardo Said não ser historiador, isso aí a gente entra nos detalhes da coisa, né? Ele faz essa pergunta, mas talvez ele não se atenha, ou não é uma preocupação para ele, o fato de que o conceito de passado vai ser diferente de acordo com cada cultura. Então, se você pensar como é que essa cultura, para fugir desse jugo do imperialismo, como é que eles vão olhar esse passado, o mundo árabe só olha o passado. Agora, o mundo latino já é outra história, a África é outra história. Não, certíssima. Eu vou confirmar. Não sei, porque a gente às vezes coloca, por exemplo, Eduardo Said, Chomsky. Eu falo Chomsky, mas falo Chomsky. Eu sou muito ruim em como é que chama? Botar a pronúncia do nome da minha versão. Mas, de toda forma, esses autores, a gente comentou no início, eles não são historiadores. Então, a tarefa nossa como historiador, quem é aqui da história, é exatamente historicizar os conceitos deles, né? Eles nos ajudam com conceitos, o pessoal das ciências sociais também, e a gente vai conseguir torná-los, né, inteligíveis de acordo com a história de cada povo, não é uma coisa universal. Uhum. Certo. Alguém quer fazer algum comentário? A gente passou bastante. Eu sei que o pessoal está pensando, minhas costas estão me matando. Eu vou confirmar aqui as pessoas que eu dei presença: Carolina Piornedo, Giovana, Júlia Madureira, Carolina Santos, Rafael Souza e Vitor Mateus. E é isso, gente. E só o último comentário, já liberar todo mundo, que a Marta estava falando, e o Eduardo Said fala toda hora como é que chama? Ai, meu Deus, dos nacionalismos. Fala, não, esse nacionalismo é apropriação do Ocidente.
No vídeo nosso que eu coloquei no meu canal do YouTube, um cara veio comentar que a China não seria moderna se não fosse o Ocidente. Então você vê que não é só o nacionalismo, a democracia, tem vários conceitos que as pessoas acham que é algo só do Ocidente, é uma apropriação do Ocidente, e que não há exatamente o que é do próprio Eduardo Said, né? Uma troca constante, não existe nenhuma cultura pura. Mas eu não quero me alongar muito, não. Deixa eu ver aqui. Comentários. Vitor Matheus, só apontar que o mais importante é a nossa instrumentalização dessa contribuição conceitual mesmo, total acordo. Aí sim, de instrumentalizar, não colocar... O fato deles não serem historiadores tem, às vezes, essas questões. É uma coisa generalizante demais, e a gente tem que adaptar. A Júlia deu boa noite, já foi. Com historiadores, sim. A Marta falou os autores, né? O Rashid Khalid e a Nur Masalha ou Massalha, não sei. Deve ser Masalha. Peraí. Tem a Fátima Mernice. Você falou da Lina Meruan. Eu tenho que escrever. Lina Meruane. E o mais interessante, tirando a Fátima Mernice, não, todo mundo, a galera aí todinha é gente que está fora do Oriente. É uma outra questão muito interessante para a gente pensar. Como a reflexão sobre o Oriente, geralmente a gente tem acesso de autores que saíram de lá. E o que o povo que está lá está refletindo? A gente não tem muito acesso. Mas é isso, gente. A Carolina adorou sua fala, Marta. Muito obrigada, Marta. Não, e a Dania Chable, ela mora em Jerusalém. Como? A Dania Chable, eu coloquei a Dania Chable nesse meio, acho que eu coloquei sim, que é uma escritora, ela mora em Jerusalém. Mas Jerusalém como Palestina ou no versão Israel? Entendi. Não, mas Jerusalém está ocupada, né? Não sei. Eu fico pensando... Eu também não sei, eu acho que ela tem... Mas ela é palestina. Ela é palestina, sim. O Eduardo Said também. Então... Isso. Não, ela mora lá. Tem que ver onde... É Dana Shabla. Não, a Dania Chable. Chable? Tentando escrever o nome dela. A Dania Chable, ok. A Dania Chable. Escreva aqui, gente, no chat para mim, por favor. O quê? Tá. A Dania Chable. É que eu queria pegar o nome. É aqui, ó. Ela não é historiadora, mas é uma referência também. Ela foi a autora que a Bienal aqui, ó. de Frankfurt foi boicotada. Ih, coitada. Não, essa aqui, ela formou em Londres. É isso que eu estou comentando. Aqui, ó, viu o perfil dela, ainda que ela more lá no Oriente, a formação dela é ocidental. Isso que eu fico pensando, em certa medida, não só boicote, né, que eu não posso dizer que é um boicote de fato, porque isso é só uma suposição, mas como não chega muita coisa que é produzida no Oriente mesmo, geralmente é alguém que tem um pé aqui, ou aqui, entre aspas, no Ocidente. Não, o boicote que eu falei é porque ela ia ganhar um prêmio na Feira de Frankfurt, e aí acabou, não deram um prêmio para ela. Porque ela é palestina. Exato, foi quando aconteceu, foi justamente no período que ela ia ganhar, que ela ia ser homenageada, e aí várias editoras árabes saíram da feira também em sinal de protesto, né? Sim, é verdade. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso, mas agora é muita coisa acontecendo na injustiça no mundo. Isso é isso, gente. Alguém tem mais um comentário, alguma sugestão? A Carolina tem o livro da Lina. Bom, o livro da Lina é muito bom. Ele é muito suave, sabe? Muito bom mesmo. Foi o livro mais assim, suave de todos que eu já li, porque os outros são bem fortes. Isso. Então, podemos encerrar, gente? Os cachorros já estão brigando aqui. Eu vou encerrar, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Já anotei o nome aqui para a presença. Obrigada, Marta, pela exposição de hoje. E depois eu coloco no YouTube e mando o link para vocês na próxima reunião desse debate, para vocês poderem verem, reverem
e fazer mais apontamentos. Oi? Obrigada, eu estava nervosa. Não, assim, foi ótimo. Aqui, o pessoal me interrompia aqui. Desculpa. Não, não tem nada não, você foi ótimo, a gente gostou muito. Olha só, todo mundo dando tchau, tchauzinho, gente. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, Bom até 15 descanso. dias. Tchau. Boa noite. Agora só tem nós, Marta. Você tá comendo já, né? Ai, perdão, eu tenho que fechar a gravação.